Oi, pessoal, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Tomara que sim, né, gente? Vamos lá para a nossa aula de português. Quero mostrar umas releituras da obra O Grito que eu recebi, muito legais. Olha aqui a primeira, gente, da nossa super amiga Nicole Silvestre. Parabéns, Nicole! Ficou bem engraçada essa daí, né? Isso sim é que é um grito, né? Olha a boca. Ai, achei super engraçado, Nicole. Olha o que eu coloquei aqui. Mais uma releitura para a gente conhecer. Pessoal da Alice. Olha só que engraçado. Olha o coelho aqui com o relógio. Nossa, achei bem legal também. Então, parabéns, viu, Nicole? Foi bem criativa aqui. Gostei. Ficou bem colorido, né, gente? Olha aqui essa. Do nosso amigo, gente, Giorgio. Parabéns, Giorgio. Nossa, achei tão legal também. Você vai me falar o que são esses personagens aqui, você, a Nicole. Mas achei um colorido bonito. Adorei, gente. Olha quem que eu coloquei aqui. Scooby-Doo! Scooby, Scooby, Scooby-Doo! Ai, uma mais legal que a outra. Tô gostando, viu? Parabéns, Jorge. Adorei. E essa? Ai, que linda, gente. Olha aqui. Parabéns, Marcos Paulo. Ixi, seus amigos vão adorar essa daqui, né? Do Minecraft. Muito legal. Olha uma que eu achei aqui para colocar junto com a sua. Legal também, né? Tá combinando um pouco. Nossa, gente, cada releitura legal, hein? Quanta criatividade. Queria que o Eduardo Munch visse tudo isso. Como os meus alunos são criativos, caprichosos. Parabéns, viu, para todos vocês. Aqui, pessoal, lembram na página 34? Tinha o exercício e a Pro não colocou a resposta, então estou colocando hoje, tá? Releia esse trecho da história. E Dona Julinha foi tirar a limpo o que estava acontecendo. Foi descendo as escadas devagar, abrindo as janelas que encontrava. Explique o significado da expressão em destaque no quadro. Essa expressão aqui, ó, tirar a limpo. Tá? Quando você vai tirar a limpo uma história. Então, aqui a gente pode pôr que a Dona Julinha foi investigar para tentar descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo. E também pode pôr, claro, do jeitinho de vocês, tá? Então, só quis trazer, porque da outra vez eu tinha esquecido de colocar. E aí, tudo que eu vou esquecendo, depois na outra aula eu coloco, né, gente? Para não deixar nada assim, nenhuma pendência. E aqui o bingo, né, que nós fizemos ontem, foi bem legal, bem divertido. Aqui são as crianças que falaram que ganharam, tá? Só que nem todas me mandaram a foto. Então, quem me mandou a foto foi o João, Marcos Paulo, o Thomas e o Vitor Schmidt. Mas eu estou acreditando aqui que todas que me falaram ontem que ganharam. Então, esses nomes, pessoal, vocês têm que colocar nesse quadro aqui, tá? Por exemplo, o João ganhou. Ele não vai escrever João, ele vai escrever eu, vírgula. Aí ele pode escrever o nome dos amigos, tá? Ou, se quiser escrever João, também pode. Tá joia? Então, para vocês, parabéns, pessoal. Parabéns, viu? Os que me mandaram as fotos, eu vi que a escrita está correta, tá tudo certinho.
É assim que a gente vai aprendendo também, brincando e aprendendo a escrever corretamente, tá bom? Isso tem que valer, pessoal, para qualquer situação. Qualquer bilhetinho, qualquer coisinha que vocês forem escrever, nunca pode ser de qualquer jeito. Tem que sempre tentar ser correto em todas as situações. Ah, não, vou ser correto só em uma, mas em outra, não precisa ser correto em tudo. Precisa sim, tá? Então, vou escrever um bilhetinho para a mamãe. Tá bom, vou escrever, mas da melhor forma possível, com capricho, usando parágrafo, usando letra maiúscula, escrevendo as palavras corretamente. A gente tem que tentar fazer a coisa certa sempre, tá bom? Isso vale não só para a ortografia, né, gente? Vale para todas as atitudes na nossa vida. Então, parabéns para os vencedores, tá? Para quem me mandou a foto, né? Já ganhou até o prêmio, né, gente? Já ganhou a Ferrari. Marcos Paulo quis um Porsche, tudo bem. A gente não vai discutir agora que modelo de carro, né? É um Porsche, vai ganhar um Porsche. Só se a cor não agradar e é pro troca, tá, gente? Ai, gente, viu como dá para se divertir com pouco? Vamos lá. Página 37, produção de texto. Vamos colocar o nome, a data de hoje. Vamos ver o que essa lição está querendo, o que ela está propondo para a gente. Já que estamos em clima de suspense, né? Porque a gente estava lendo a história A Coisa, que tal criar um outro final para essa história? O final a gente viu, né? Todo mundo foi descendo as escadas, a dona Julinha na frente, abrindo todas as janelas, ou seja, iluminando, né, o ambiente. Quando chegaram ali embaixo, o que era a coisa? Era um espelho. E aí cada um se via refletido naquele espelho, no escuro, e só com a luz da lanterna, aí acabava distorcendo, né, a imagem da pessoa. Eles acabavam vendo uma coisa, achavam que era um monstro, um fantasma, né? Então agora eles querem que vocês escrevam um outro final. Desta vez, só vale se for bem assustador. Junte-se a um colega, vocês podem pegar assim alguém de casa, né? E discutindo e tendo ideias, né? Assim como Ruth Rocha, usem palavras e expressões adequadas para descrever um ambiente assustador, o medo das personagens e a grande surpresa final. Desta vez, quem será? A coisa? Então, vamos ver aí pela criatividade de vocês, dessa vez, quem será a coisa, tá? Então, aqui, um novo final para o texto A Coisa. Eles já começaram para vocês. Só que aqui deixaram um pouquinho parágrafo, eu quero mais parágrafo, tá? Nenhum exagero, mas também um pouquinho assim não, tá bom? Deixa um dedinho e meio e começa. Então, vocês vão continuar a partir daqui, ó. Até que chegaram lá embaixo e Dona Julinha abriu a última janela. Só que agora não vai ser nada de espelho, nada de todo mundo dando risada, envergonhado. Agora vai ter que ter uma coisa lá, vai ter que ter alguma coisa assustadora. Vão pensando aí, tá bom? Então, sempre tem gente que gosta. Antes de ir para o caderno, tem gente que gosta de pegar um outro papel e fazer um rascunho. Porque assim, lá no rascunho, pode errar à vontade. Aí um adulto lê, olha, você escreveu essa palavrinha errada. Olha, que você esqueceu de deixar parágrafo. Olha, que você esqueceu de começar a frase com letra maiúscula. E aí, na hora de passar para o caderno, já passa tudo certinho, tá? Mas tem gente que vai direto. Então, primeiro pensa na frase, constrói ela no seu pensamento, vê se ela está com sentido, passa para o papel. Passou para o papel? Dá umas 2 lidas. Se coloca no lugar do leitor. Se
se você desse o seu caderno para alguém ler, o leitor, ele ia entender tudo que está escrito? Está com sentido? As palavras estão escritas corretamente? Tá? Depois, vocês vão fazer esse final que vocês inventaram, de forma bem criativa, né? Vocês vão escolher, né? Vão representar essa nova história por meio de um desenho, tá? Vão fazer um desenho bem legal, uma cena, né? Bem bonita, com o desenho bem caprichado. E a pintura, claro, né? Aqui estou falando, agora siga o roteiro abaixo para revisar o texto. Se eu fosse vocês, primeiro eu leria esse roteiro para depois começar o texto. No final, tudo bem, vocês podem voltar aqui e ver se vocês fizeram realmente tudo isso daqui, ó. Escreveram um desfecho de arrepiar para a história. Desfecho, vocês sabem que é o final, né? Criaram um novo elemento para ser a coisa. Agora não vai ser mais o espelho. Vocês vão pensar em outra coisa para ser a coisa. Usaram letra maiúscula em nomes próprios e início de frases. Então, para substantivos próprios, né? Se vocês quiserem colocar aí um nome de personagem, ou então no início das frases, tá? Ou se quiserem continuar usando esse termo coisa como personagem, tem que ser com letra maiúscula. Utilizaram sinais de pontuação adequados para marcar as diferentes emoções da história, dependendo, né, do trecho, muito emocionante, né? Pode pôr o sinal o ponto de exclamação, né? Se alguém estiver fazendo uma pergunta, pode pôr o ponto de interrogação, ou ponto final, ou se tiver um diálogo, pode pôr o travessão. Todos os pontos que nós já conhecemos, tá? Usaram adequadamente os parágrafos, porque uma história ela é escrita, ela é dividida em parágrafos. Não dá para escrever tudo seguido, deixar um parágrafo gigante, porque um texto assim ele não fica atraente para ser lido, tá? Um texto bem organizado, ele vai sendo escrito em parágrafos, tá bom? Assim que a gente escreve uma história. Então, vocês poderiam ler primeiro isso, e aí sim pensar num novo final dessa história. Aí, depois volta lá e vejam se vocês seguiram todos esses passos aí, tá? Aqui a gente vai fazer 3 liçõezinhas de casa hoje. São simples e a gente vai corrigir essas lições na live de amanhã, tá bom? Então, a lição de casa 7 está na página 120. Ruth Rocha, a autora do texto A Coisa, que você leu em aula, escreveu outros livros para falar de alguns medos que são bem comuns, né? Que muita gente tem. Leia a reportagem ao lado e complete os espaços do quadro com as palavras divididas em 2 partes. Uma parte vai ficar na linha de cima, a outra parte na linha de baixo. Então, agora, pessoal, cuidado com esse exercício. Esse exercício não é um exercício de separação de sílabas. Por exemplo, eu vou pegar a palavra vampiro e vou separar. Vampiro. Não, não é de separação de sílabas. É de separar a palavra em 2 pedaços. É claro que vai ter que ficar a sílaba direitinho, né? Bonitinho. Não vou poder ficar quebrando uma sílaba ao meio, tá? Eu vou precisar das sílabas, saber sílabas nesse momento. Mas não é um exercício para separar sílabas, é um exercício para dividir uma palavra em 2 partes. Ou separar uma palavra em 2 partes, tá? Esse exercício ele é muito bom, porque quando a gente está escrevendo e a gente percebe que a linha está acabando, tem gente que deixa um longo, assim, um espaço muito grande
porque não sabe separar sílabas. Ou então tem gente que separa a palavra e deixa sem sentido, porque não separou corretamente as sílabas. Pega um pedacinho de uma sílaba, deixa em cima e o outro pedacinho põe embaixo, aí fica completamente errado. Então, esse exercício é muito bom para essas situações. Quando a gente estiver em final de linha, como é que a gente pode separar a palavra, né? Dividir ela em duas partes, para não ficar deixando aqueles espaços grandes, vazios, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a palavra vampiro. Em algum momento aqui no texto vocês vão usar. Essa palavra aqui, se eu for escrever, eu posso escrever de duas formas. Eu posso deixar no finalzinho da linha van, que é a primeira sílaba, né, gente? E as outras eu coloco juntinhas, né? O restante da palavra eu coloco ali no cantinho, no comecinho da linha de baixo, tá? Sem deixar parágrafo. Então, ficou van e ali embaixo, piro, tá? É claro que depois do van eu vou pôr um hífen, que é aquele tracinho que a gente usa quando separa sílabas. Mas também tem outra forma, dependendo de quanto eu tenha de espaço aí no final da linha, né? Eu posso pôr van e ali embaixo eu ponho urô. Tá vendo? Então, vocês têm que encontrar formas aí de separar essa palavra em duas partes. Uma parte vai ficar em cima, a outra parte vem aqui no cantinho, tá? Aqui no comecinho da linha, não é para ficar deixando parágrafo. Como é que poderia ficar ilustrar? Poderia ficar i na parte de cima, lustrar na parte de baixo. Poderia ficar ilus na parte de cima e o trar na parte de baixo. Então, tem aí duas formas também. Agora, mundo só tem uma forma. Mun e do na parte de baixo. Desenho tem duas formas. Tem de na parte de cima, zenho na parte de baixo. Ou pode ser deze na parte de cima e o nho na parte de baixo, tá? Nha, nhe, nhi, nho, nhu. É uma família silábica, hein? Não é para deixar... Aqui não tem som nasal, não. Não é desenho. Aqui é uma família, é uma sílaba. Não posso ficar deixando o N com uma parte e o HO com outra, tá? O nho tem que ficar junto. Não pode ser desenho ou pode ser desenho. Outros só tem uma forma, porque só tem duas sílabas. Ou na parte de cima, pros na parte de baixo, tá? Então, só outros que vocês vão usar com letra maiúscula, que vai estar começando uma frase. As outras palavrinhas com letra minúscula, porque vão estar no meio de frases, tá? Vou ler esse texto para vocês. Ou não, hein? Ah, vou ler sim. Vou ler assim. Assim vocês vão conhecer já esse texto da Ruth Rocha. Aqui quem escreveu sobre esse texto... Deixa eu ver. Aqui está falando que foi a Ariane Cararo, mas agora eu não sei se ela escreveu sobre esses livros da Ruth Rocha ou se esse texto aqui é dela, tá? Então, vamos lá. Tem gente que tem medo de trovão. Olha aqui um ponto final. Outros temem ao ver lagartixa. Há quem não suporte injeção. E quem não consiga ficar no escuro com pavor de monstro ou vampiro. O medo de um não é igual ao de outro,
Mas uma coisa a gente sabe, todo mundo teme alguma coisa. Ruth Rocha, ela está falando da Ruth Rocha, que fez uma série de livros sobre o tema, diz que tem medo. E Mariana Massarani, que ilustra a série, ou ela é a ilustradora dos livros, né? Deixou-a mais bonita e mais divertida. Deixou essa série de livros mais bonita e mais divertida. Dá gosto descobrir cada detalhe de seu desenho, especialmente no livro Quem Tem Medo de Quê? E eu fico aqui só com medo de que um dia elas parem de escrever e ilustrar. Cruz credo. Ah, então tá bom. Ela está querendo fazer aqui um elogio, né? Para Ruth Rocha como autora e para Mariana Massarani como ilustradora, tá? Então, essas palavras que estão aqui, vocês vão ter que colocar, dividir elas em duas partes. Vocês vão pensar aí, mas tem que ter sentido, né? Não posso ficar quebrando a sílaba, tá, gente? Aqui, conheça alguns títulos dessa coleção de Ruth Rocha. Circule aquele que você gostaria de ler primeiro. Então, vocês vão ver aqui, ó. Quem tem medo de dizer não? Quem tem medo de cachorro? Quem tem medo do novo? Quem tem medo do ridículo? Quem tem medo de monstro? Quem tem medo de quê? Então, vocês vão pegar um lápis colorido, uma cor que vocês gostem bastante, e vão circular. Ah, Pro, eu quero circular primeiro esse, ó. Quem tem medo de cachorro? Circula. Explique por que você fez essa escolha. Ah, eu escolhi quem tem medo de cachorro, por quê? Nananana. Vai pensar, tá? E qualquer um desses, para quem que você recomendaria a leitura de um desses livros aqui? E vai explicar por quê. Ah, Pro, eu recomendaria a leitura, sei lá, desse livro aqui, Quem Tem Medo de Monstros, para a minha priminha, que tem 3 aninhos, porque ela é muito assustada, ela tem medo de... Aí vocês vão explicar para quem e por que você recomendaria, tá? Aqui nós temos a lição 8. Leia a continuação da reportagem apresentada na lição de casa anterior. Desta vez será uma entrevista com a ilustradora da série de Ruth Rocha, Mariana Massarani. Então, entrevistaram a ilustradora dos livros dessa série que a Ruth Rocha fez, tá? Entrevista. Nome da pessoa, Mariana Massarani. Primeira perguntinha. Do que você tem medo hoje? Aí a Mariana respondeu. Ah, tenho medo de ladrão, de taturana e de moreia, que é um peixe, tá, gente? E quando criança? Você tinha medo de quê quando você era criança? Ah, eu tinha medo que a minha mãe me esquecesse num táxi e que a minha avó morresse. Qual que é o medo mais bobo que você acha que existe, né? Um medo bem bobo que as pessoas têm. Ah, medo de barata. Do que não devemos ter medo? Ela falou, de andar de bicicleta e mergulhar com golfinhos em alto mar. E que coisa nós devemos temer? Nós devemos ter medo, né? Aí ela falou, não cobrarmos o que queremos dos políticos do Brasil e não botar os ruins para correr para sempre. Me dá também um medo imenso de ver criança abandonada na rua e de acabarmos com os oceanos e florestas. Juro que tenho medo de tudo isso. O que fazer com o medo? Tentar enfrentá-lo para não piorar. E quem sabe até perder esse medo para sempre? Legal, né? Legal essa entrevista com a ilustradora.
E ela está aqui disponível, né, nesse blog do Jornal Estadão. Então, agora, Estadão e o suplemento dele para crianças, que é o Estadinho, tá? Agora, ó, os medos que Mariana tinha quando criança são os mesmos que ela tem atualmente? Não, né, gente? Não, quando criança, a Mariana tinha medo de que a sua mãe a esquecesse num táxi e que sua avó morresse. Atualmente, não. Atualmente, ela tem medo de ladrão, tem medo de taturana e tem medo de moreia, tá? Moreia, ela parece uma serpente, né? Parece uma cobra, mas é um peixe, tá? Aí também deixei o ladrão aqui bem no meio desses dois, para ver se ele também tem um pouquinho de medo, né, gente? Então aqui, ó, vocês podem corrigir, tá? Na página 123, olha que legal. Imagine que o blog do Estadinho fizesse a você essas mesmas perguntas. Quais seriam as suas respostas? Agora, você que vai ser um entrevistado, tá, gente? Então, aqui, ó, entrevista. Você vai escrever seu nome, escreva aqui o seu nome. E aí você vai responder essas perguntinhas. Do que você tem medo hoje? Parágrafo, letra maiúscula. E quando você era bem pequeno? Qual que é o medo mais bobo? Do que não devemos ter medo? E que coisas devemos temer? O que fazer com o medo? Né? Que são os antídotos, tá? Então, vocês vão ser os entrevistados hoje. Por exemplo, deixa o parágrafo aqui, nessa primeira resposta, deixa o mesmo parágrafo nas outras. Vocês vão ver como fica bonito, fica organizado, tá? E na página 124, lição 9, encaixe as palavras abaixo no diagrama, observando o número de letras em cada uma das palavras. Dica: comece com os grupos que apresentam apenas uma palavra. Então, comecem colocando essa palavra aqui com 7 letras, coração, e essa daqui com 9 letras, televisão. Depois vão colocando as outras, tá? Presta atenção. Vocês podem, por exemplo, fazer com o lápis bem fraquinho para ver se vai dar certo. Porque tem umas pegadinhas aí no meio, tá, gente? E aí, se der tudo certo, aí vocês podem passar o lápis um pouquinho mais forte depois. Então, vocês vão ter que encaixar aqui nesse diagrama 2 palavrinhas que tenham 2 letras, palavrinha lã e fã. Vocês vão ter que encaixar essas 2 palavrinhas com 3 letras, mão e pão. Estão vendo que todas têm som nasal, né, gente? Vocês vão ter que encaixar essas 2 palavrinhas com 4 letras. Então, gente, vocês têm que contar o número de quadradinhos. Onde é que tem 4? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Ah, aqui vai uma palavrinha com 4 letras. Vocês têm que contar o número de quadradinhos, tá? Maçã e irmã. Tem que encaixar essas 4 palavras com 5 letras. Fogão, botão, mamãe e avião. Essas 2 palavras com 6 letras. Violão e canhão. Essa palavrinha, né, que tem que ser uma das primeiras, com 7 letras, coração. Essas 2 palavrinhas com 8 letras, caminhão e macarrão. E essa também, que tem que ser uma das primeiras, né, com 9 letras, televisão. Ó, todas as que recebem esse sinal nasalizador já estão aqui, tá? E aí estão perguntando, que sinal que marca o som nasal em todas essas palavras? Parágrafo, letra maiúscula. É... Tchu, 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 tchu. Amanhã a gente vai corrigir, tá bom, pessoal? Vamos corrigir essas lições na live de amanhã, de português. E, pessoal, por hoje é isso. Se dediquem, tá bom?
Falem sempre dos seus medos, falem com as pessoas de casa, falem nas nossas lives, vão colocando tudo para fora. Até que, quando vocês perceberem, nossa, cadê o medo que estava aqui dentro de mim? Foi para fora, não existe mais, tá bom? Aos pouquinhos a gente vai perdendo nossos medos. E como uma forma muito boa é enfrentar, né? Enfrentar é colocar ele assim na sua frente e falar: eu vou ganhar de você, eu vou te vencer, você não vai mais me vencer. Tá bom, pessoal? Um beijo bem grande da Pro. Bye, bye.